Rapaziada, Espanha 4, Arábia Saudita 0. E, cara, a Espanha, se ela fez um mau jogo, um jogo apático, enfim, na primeira rodada, no segundo, ela veio pra Copa, né? Acordou e fez o jogo que tinha que fazer contra uma Arábia Saudita frágil, né, cara? Assim, apresentou pouco e acho que isso diz muito do nível do Uruguai, que enfrentou ela na primeira rodada. Então, assim, se minhas expectativas para o Uruguai já eram baixas, agora são menos ainda. E isso me assusta ainda mais porque a gente perdeu para o Uruguai na Copa América. Enfim, era Dorival e tudo mais, né? Então não pode levar isso muito em conta, pelo menos no atual momento. Mas voltando pro jogo, a Espanha dominou, cara. Não tem nem muito o que dizer, não. A Lamine Yamal fez seu primeiro gol em Copas, na sua primeira Copa. Esse cara vai jogar umas 80 Copas ainda. Não é um cara assim que eu vejo sendo o artilheiro, sabe? Mas ele é muito aquele eixo do time, aquele cara que ele é uma estrela que incomoda tanto a marcação, mesmo sem fazer muita coisa, que abre espaço para muita gente. Por exemplo, o Oyarzabal, que fez 2 gols, foi o nome da partida, na minha opinião. Fez os 2 gols ali depois do gol do Lamine Yamal, que foi mais ou menos uns 10 minutos, ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo da Espanha foi espetacular. O Oyarzabal faz os 2 gols, recupera a confiança, né? Porque saiu do primeiro jogo bem criticado, até com piada, por não ter tocado na bola nos 30 primeiros minutos. E, cara, se recuperou, fez gols assim de centroavante mesmo, que tá no lugar certo, na hora certa, que sabe ali ter o trato com a bola mesmo ali com pouco espaço na pequena área. E fez os 2 gols, deixou a Espanha bem confortável no jogo com 3-0 já no primeiro tempo. E aí, cara, a partir daí a Espanha ainda no finalzinho do primeiro tempo ainda tentou uma gracinha ou outra ali, mas acaba o primeiro tempo, vai para 3-0. A Arábia Saudita não faz absolutamente nada no jogo, sinceramente. Assim, de lembrança assim, da chance mais perigosa que eu lembro da Arábia Saudita foi aos 80 minutos, com um gol de fora, com um gol não, com um chute de fora da área, que assim, nem é muito perigoso. Então, uma Arábia Saudita bem fraquinha assim mesmo, bastante erro defensivo, tanto que o quarto gol que sai, que é do Cucurella, não é do Cucurella, é contra, né? Mas é ele que chuta ali, dá um chute de primeira naquela bola que vem lentamente pelo ar. O goleiro defende, o Alois, e aí bate no zagueiro que tá bem na frente dele e volta pro gol. E aí, cara, apesar desse quarto gol da Espanha no segundo tempo, foi uma Espanha bem mais, devo dizer, já naquele espírito de se guardar, né? Porque tem um próximo jogo contra o Uruguai, que em tese é o time mais forte além da Espanha desse grupo. E aí eu acho que começaram já a ficar mais tranquilos, a jogar mais cadenciado ali, para não ter nenhum risco, né? São jogadores que Rodri, Pedri, Yamal, Nico Williams, todos têm vindo de problemas físicos e não querem correr risco. Acho que essa foi a minha visão da situação, porque foi um segundo tempo bem mais sonolento. Tiveram poucos ataques, tanto que até a Arábia Saudita ali dos 80 para cima já finaliza um pouco mais, a Espanha já larga um pouco o jogo, mas como eu disse, a Arábia Saudita bem fraca assim, ofensivamente e defensivamente, em todos os setores do campo, para ser sincero, pouco consegue fazer, e aí, né, 4-0. Então, assim, ficar de olho nessa Espanha pro próximo jogo, ver como é que eles vão se portar aí, né? Como é que tá essa questão física. O Yamal me pareceu bem, cara. Se movimentou bastante, deu uns chutes no gol. Não fez lá muita coisa depois do gol, né? Mas fez o gol e é o que importa. E como eu disse, é um cara que só de estar em campo ele já incomoda a marcação e abre espaço para outros jogadores, como o Oyarzabal, como um Rodri, como um Pedri. Então é importante ter ele em campo. É um cara que chama muita marcação e qualquer hora aí do jogo é o cara que pode tirar um coelho da cartola e fazer um gol, um golaço, uma assistência, algo assim, uma jogada mágica, né? Então foi um bom jogo da Espanha, fizeram o seu dever,
acordaram, né, depois daquele jogo bem ruim deles contra Cabo Verde. Agora ver como é que eles vão se portar aí contra o Uruguai, que, como eu disse, em tese é o time mais forte desse grupo. Não tenho tanta certeza assim, mas assim, é o melhor dos piores, vamos dizer assim, né? Porque, sinceramente, foi um grupo fácil, na minha opinião, para a Espanha. O Uruguai já não tem mais essa força. E vamos ver o que Cabo Verde consegue contra o Uruguai, né? Já operou o milagre contra a Espanha, por que não contra o Uruguai? Então, ficar de olho no Uruguai também, nesse jogo contra Cabo Verde, logo mais. Então, mas eu acho que o Uruguai ganha, acho que o Uruguai deve fazer pelo menos 1-0 ali, 2-0. Acho que eles ganham sim, é difícil um time, uma seleção, né, como o Cabo Verde se impor fisicamente em tantos jogos assim, por tanto tempo e ficar sem levar gols. Então, cara, acho que a Espanha passa fácil desse grupo, mesmo com o empate após Cabo Verde. E, assim, É porque empatou contra a Arábia Saudita, né? Então tem que ver o que a Arábia Saudita na terceira rodada vai fazer com Cabo Verde. Mas se o Uruguai passar com uma boa vitória de Cabo Verde, acho que fica em segundo lugar. Vai ficar aberto, hein? Entre esses dois times que empataram na primeira rodada. Mas a Espanha acho que passa tranquila. E isso que é a questão de Uruguai, porque a Arábia Saudita perdeu agora de 4-0. Então acho que a questão vai ficar no saldo. Tem que fazer um saldo contra Cabo Verde. E tem que torcer para a Arábia Saudita não fazer esse saldo. Porque no momento a Arábia Saudita está atrás porque tem -4, né? Vamos supor que o Uruguai ganhe de 2-0 de Cabo Verde. Fica aí com um 2 positivo. Aí tem que aí só manter pelo menos, né? Porque eu acho difícil que a Arábia Saudita ganhe de 4-0 de Cabo Verde. É um time que tem uma dupla de zaga bem forte, bem assim, concentrada mesmo nos jogos. E acho que ofensivamente a Arábia Saudita não oferece tanto no jogo contra o Uruguai quanto agora no jogo contra a Espanha. Pouco fez. Então o Uruguai tem boas chances. Acho que passa em segundo e acaba se classificando.